Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Israel Júnior, teólogo, escritor e mentor, ele é inspiração para milhares com sua fé, propósito e compromisso com ajudar as pessoas. Professor Wesley Almeida, teólogo bíblico com grande presença online, autor de cursos que exploram as escrituras de forma acessível e profunda. Ele vai nos levar por reflexões sobre fé, moralidade e verdade. Que o nosso corpo é o templo de Deus, é o templo do Espírito. Ele ensina que aquele que destruir o templo do Espírito será destruído. Ou seja, nós devemos zelar do corpo que Deus nos deu. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Marco Aurélio. Israel, quem é Jesus para você, meu irmão? Jesus, para mim, ele é o Messias aguardado, Messias prometido, e ele é o exemplo macro, é o acrópole, é o suprassumo que nós temos como exemplo a ser seguido. Jesus, ele não é só o homem, só uma pessoa, ele é o Deus, é o Verbo encarnado, e ele se revelou a nós, mostrando a sua infinita misericórdia, e ele trouxe a possibilidade de salvação, não só para uma nação, mas para todas as nações, todas as raças, povos, sem acepção de pessoas. Resumidamente é isso. E você, Wesley, você conheceu Jesus quando? Quando eu conheci Jesus, quando eu ouvi a voz dele me chamando. Quando ele me chamou... Como é que foi? Eu tinha uma vida bem desconcertada no sentido de viver os prazeres da juventude, da carne, tudo. É ruim isso? Os prazeres da carne? Não. Da Não é juventude, ruim. da carne? Não é ruim. Tá. É atrativo, é prazeroso. Não, perguntei se é ruim no sentido moralmente. Moralmente? Na perspectiva cristã? Não. Na perspectiva Qualquer que não é cristã? perspectiva, Não. Para uma pessoa que não tem uma conduta dentro de uma fé, no sentido do cristianismo, não é ruim, não é mal. Ele tá vivendo os melhores anos da vida dele, fazendo, a pessoa tá curtindo tudo aquilo que ela tem para curtir na idade que ela tá vivendo. Por que seria ruim na perspectiva cristã? O que é de ruim? Qual é o lado ruim na perspectiva cristã? Curtir a mocidade. E aí, por que você conheceu Jesus e isso mudou em você? Vamos lá. Só pra eu entender. Dentro da perspectiva cristã, tem um ensinamento do Cristo ressurreto, do nosso Senhor, que o nosso corpo é o templo de Deus, é o templo do Espírito. E ele ensina que aquele que destruir o templo do Espírito será destruído. Ou seja, nós devemos zelar do corpo que Deus nos deu. E essa vida de extravagância, de bebedices, no meu caso, droga, noitada, isso automaticamente vai debilitar meu corpo, pode trazer mazelas, doenças. E assim, eu descumpri aquilo que é a vontade de Deus para minha vida. Vocês, como personal, como pessoas que cuidam da saúde, sabem muito melhor do que eu o que causa noitada, sem dormir, sem descansar, bebedices, droga, o que tudo isso pode trazer. Não só fisicamente, como psicologicamente, espiritualmente, tudo que isso, essa extravagância traz para ter para a sociedade, né? Imprudências. Mas e quando eu falo, por exemplo, é porque eu fico confuso, Wesley, de verdade. Sim. Porque, e até às vezes preocupado, em certa medida. Por exemplo, eu sou pai, eu já fui jovem, meu filho tem 12. Eu já fui jovem também. Mas eu me converti só depois, eu me converti aos 23, 24 anos. E é muito doido, porque eu lembro da minha juventude, eu não acho que ela foi ruim, mesmo depois de ter conhecido a Cristo. Cara, eu saía com os meus amigos, tá? Eu nunca fui de beber, enfim, nem de usar droga. Mas eu saía, queria pegar as meninas, pegava as meninas também. Era só uma fase da minha vida. Por que a gente acha que isso, de alguma maneira, é tão deletério, velho? Paulo não diz que tudo é lícito? Tudo bem que nem tudo convém. Boa. Mas tudo é lícito, mano. Tudo tem um porquê, uma hora, se tem um propósito ali. Não parece, às vezes, que a gente coloca a vida numa gaiola e torna ela chata? Como cristãos, eu tô falando. Assim, essa citação do apóstolo Paulo que você frisou aí, ela faz total sentido não só dentro do cristianismo. Ela transcende até o cristianismo, que realmente tudo a pessoa pode fazer, mas nem tudo que ela vai fazer vai trazer coisas boas para a vida dela. Muitas coisas que ela vai fazer pode trazer sequelas que vai durar para a vida inteira, entendeu? Eu não nego que as aventuras e desventuras da mocidade, da idade, da juventude, ela tem o seu momento de ser vivida. Igual eu nasci no evangelho, eu fui criado desde criança, mas chegou um momento que acabou que eu não seguia mais. Por que você não parou de seguir naquele contexto ali, Felipe, foi porque os meus pais pararam de
de frequentar a igreja, até por um legalismo da época, que é até curioso, que meu pai foi expulso porque ele comprou uma televisão por causa de mim. Certo. Eu era criança, eu queria assistir desenho. Naquele contexto, acho que vocês lembram, a igreja proibia de ter televisão. Então isso não foi triste? Lamentável. Mas aí vem comigo agora. Lamentável. Pensa, faz uma retrospectiva um pouco diferente, uma outra perspectiva. Todo mundo achou que estava certo quando julgou teu pai por causa de uma TV. Para eles, aquilo não era lícito. Sim, Seu pai só estava perfeito. querendo dar algo para o filho dele assistir. Todos os outros pais daquele lugar estavam condenando o teu pai, que estava querendo apenas amar o filho e dar ao filho a condição de ver desenho. Exato. E é muito doido. Porque eu, Felipe, eu consigo fazer um exercício e olhar e dizer: desenho é uma coisa ruim para criança. Eles estavam certos quando fizeram isso com o seu pai. Eu consigo. Depende do meu olhar. Sim. Desenho faz bem ou mal para as crianças? Depende. Na maioria das vezes, dependendo da idade, do desenho, Exatamente, do vai desenho. fazer mal. Eu acredito que eu não gosto de propor um relativismo. Por isso que a Bíblia fala do discernimento. Por exemplo, você foi muito cirúrgico nas suas perguntas. O porquê esse momento de sair com as menininhas e tudo, o porquê de todo ruim. E a experiência, você traz a ideia de ressignificar, tudo tem um propósito, o que eu aprendi com isso, o porquê Deus permitiu tal coisa, eu entendo tudo isso. Mas na questão moralmente, ela é ruim e você não precisa nem ser um cristão para isso, porque tem ateus que vão concordar que, por exemplo, a pornografia é ruim, porque o povo, vou dar um exemplo bíblico do Êxodo, o povo quando sai do Egito, o Egito não sai deles. Eles vão ter saudade das cebolas, eles vão reclamar de um caminho longo a percorrer, eles vão reclamar dos desafios. Cientificamente, nós temos a tendência, a inclinação a sempre procurar zonas de conforto. Então, por exemplo, se eu ficar na minha zona de conforto, eu não cuido do meu corpo. E hoje, em meio à igreja, o cristianismo, para mim, um dos maiores pecados é o mau cuidado do corpo. Uhum. Então, quando eu escuto pastores brincarem, crente não bebe, mas come muito. Para mim, isso é uma brincadeira idiota. Uhum. Ele está potencializando uma escassez no meio da igreja. Uhum. Tem muitos crentes que falam que a tatuagem é pecado, mas ele está acabando com o corpo dele com a má alimentação. Uhum. Então, eu consigo ter o discernimento dessas coisas. Muitas pessoas saíram do Egito, só que o Egito não saíram delas. Então, alguém que é viciado na pornografia, alguém que é dominado escravo do Egito, por exemplo, em assistir a banheira do Gugu em um sábado à tarde, onde você está enchendo a sua cabeça de coisas que não vão frutificar em nada. Por exemplo, eu fui uma criança que, graças a Deus, hoje o meu gosto por estudo vem do telecurso. Não sei se vocês lembram. Sim. Eu assistia muito. Sim. Enquanto outras crianças da minha idade estavam enchendo a sua mentalidade com muitas programações que o sistema estava induzindo, por exemplo, a masculinidade. Você assiste os Flintstones, por exemplo. É um desenho onde você vê um cara onde a Vilma manda no marido e o marido é um cara frouxo. Quantas crianças, de maneira sublime, adotou aquilo como filosofia de vida e hoje elas são Como que é o nome do cara do Flintstone, gente? Do Simpsons. O Fred. O Fred. Ah, o Fred. O Fred, o Homer. Quantas crianças se tornaram eles Deixa eu na te vida fazer uma pergunta adulta? diferente. Volta agora comigo. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu posso só fazer uma pontuação Vai, rapidinho? eu quero saber da história. Não, beleza. Só uma pontuação rapidinho. O reverendo Israel estava comentando aqui, diz que acontece dentro da igreja, de se julgar quem cuida do corpo. Isso é vaidade, é luxúria. Eu tive um episódio muito curioso. Na minha cidade, eu treinava numa academia que era no calçadão principal, onde o povo fazia caminhada. E a academia era toda aberta. Todo mundo que passava via quem estava fazendo academia. E um dia eu estava lá bem treinando, enfim, passou um religioso, né? Não é cristão, religioso. E me viu treinando, fazendo esporte lá, cuidando da minha saúde, cuidando do templo do Espírito Santo. E aí, passou um tempo, eu fui pregar na igreja dele. E aí, enquanto eu tava esperando pra pregar, foi dando a oportunidade pra ele, ele começou a zombar e tirar sarro de mim, falando, porque tem pregador aí, que fica lá levantando ferro, pra que isso? Isso, gente, olha que coisa mais ridícula. Esse irmão que falava isso, ele tinha um corpo cheio de gordura, obesidade, veias com certeza entupidas ali, porque ele não cuidava do corpo, isso era nítido. Então, quem estava mais correto dentro desse sentido? Eu que estou ali cuidando do templo do Espírito Santo, é uma pessoa que não está nem aí para a saúde. Tá bagaçando para a saúde de Deus, está destruindo o corpo que ela recebeu para ser templo do Espírito Santo. Vocês Santo. repararam uma coisa que é interessante? A comida é pecado? Não. Não.
Uma dádiva de A Deus. comida não é nem moral, nem imoral, ela é amoral. A comida. Quem é moral, ou imoral, ou pode se tornar amoral, inclusive, é o homem. Com os excessos, com as Que o homem- faltas. que o homem Do decide. jeito que ele vai usar essa Certo? comida, né? Aí entra uma questão. Por exemplo, a gente conversou. Um pai comprou uma televisão para um filho ver desenho. Aí eu fiz aqui uma provocação do tipo, mas eu consigo enxergar motivos para o desenho ser ruim. Mas é interessante que no final, quem vai tornar algo bom ou ruim é o indivíduo, não é o desenho. Então, por exemplo, os Flintstones. Não é nem bom nem mal, é uma comédia. É uma brincadeira. Sim. A mulher mandando no marido no tempo das cavernas, que andava de carro, de pedra, com as pernas, tá ligado? Mano, é só uma piada. Eu posso tornar aquilo bom ou ruim. Como você Isso vai aconteceu discernir comigo, Felipe. aquilo? Isso. Não é nem somente, Zé, como eu discerno. É o que eu decido. Porque, veja, é só uma comédia. Mas assim, Fê, porque eu tô falando, você morou na Rússia, você conheceu outras culturas, outros costumes. Eu acredito, e aí é o meu lado conspiracionista. Tá bom. Eu acredito em um sistema que quer potencializar o homem ser frágil e quer potencializar valores invertidos, que é inclusive o que está em Isaías, que haveria um tempo que o doce se tornaria amargo e que o bom se tornaria mal. Então, por exemplo, eu concordo com a sua justiça seria perspectiva. cega. Esse copo aqui, ele foi criado para beber água, só que eu posso fazer dele uma arma. Eu sei. Eu entendi isso. pinico. Agora, existe um sistema hoje que está falando assim: não cuide do seu corpo, não cuide do seu intelecto, não leia livros, seja viciado em Netflix, consuma dopamina barata e seja improdutivo. Uma frase que eu aprendi com você, que eu tô, inclusive, falando com casais, né? Que eu aprendi com você aqui nesse podcast. Cara, é horrível você ver outro homem dando ordem pra sua esposa. Eu aprendi tanto que hoje a minha esposa saiu do trabalho. Ela não tá trabalhando. Eu Vou me aprendi... massacrar agora, É, vou bater não, em mais do que olha, eu já apanho, meu pai. Mas eu Tô ferrado. aprendi com o Felipe essa frase, eu peguei o código. Mas assim, e de verdade, você falou, eu nunca tinha parado pra pensar. E aí eu comecei a refletir, eu comecei a falar, caramba, velho, eu tô com raiva de quem tá dando ordem na minha esposa. Então a sua frase fez sentido pra mim. Mas existe um sistema que faz a mulher ser submissa a homens no serviço, mas sem submissa Verdade. ao esposo dentro de casa. De Isso é quem o é a sistema. culpa? O sistema sempre existiu, Israel. O sistema sempre É da existiu. mulher. Que não teve discernimento para enxergar isso. Veja. E também do homem, que assim como no Isso, jardim, isso. não governou o seu lar. A questão é a seguinte, cara. Meu ponto com vocês é o seguinte. Eu quero voltar na tua história. Eu quero pontuar um negócio ali que administrador. você comentou que aconteceu Porque senão comigo. a gente vai girando muito, né? É, Veja só. manter o foco. O problema é o seguinte. O sistema, o mundo, ele jaz no maligno e sempre foi assim. Sempre. O sistema do anticristo, ele já opera. Já opera. Nos filhos da desobediência. Tanto que no Apocalipse sempre. fala que a segunda besta vai imitar a primeira que já tá atuando. João sempre fala que já atua. existiu no tempo dele, anticristo. Já, sempre. A questão toda não é... E isso, assim, é só uma figura de linguagem. O mal, ele já opera e sempre operou. A forma como a gente trata o mal, lida com o mal... Veja, as situações, elas vão apenas ganhando novas dinâmicas. Mas se olha para o homem, seja arquetipicamente ou fato concreto da realidade, Adão e Eva, Caim e Abel, se forem pessoas reais ou arquetípicas, que não faz diferença no final das contas, você vai ver lá desde sempre um irmão matando o outro, o homem colocando a culpa e terceirizando a sua responsabilidade, a mulher fugindo e manipulando. Sempre existiu. A questão é que as coisas em si, elas não são moralmente certas ou erradas. O homem decide fazer bem ou mal com elas. Porque, veja só, vou passar para vocês, é uma loucura, um cenário onde eu enxergo que a pornografia é positiva. E explica esse Que cenário. loucura. Não, eu Explica esse sei, cenário. parece loucura. Pra excitar um Mas vou homem dar um que tá exemplo. sem vontade. Não, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Pense em uma menina ou um cara que, sei lá, cara, ele e a mulher transam e a mulher não tem prazer nenhum. E o cara é um droga na cama. Aí um dia, os dois decidem, sei lá, irmão, eles foram para um motel.
Putz, mas motel é errado. Eu não sei, foram pro motel, não é necessário, não é errado. Motel não tem moralidade. É só um quarto. É um local lá. Sim. É um local. Mas veja bem, a cama impregnada com energia. Adúlteros deitaram ali, Adúlteros, homossexuais cara, deitaram ali. E no hotel convencional não acontece igual? A mesma coisa. Então, beleza. Então, vocês estão me acompanhando meu raciocínio. Sim. Mas eles foram para um motel. E ligaram a TV por engano, porque não pode ligar a TV em motel, porque tem coisa passando na televisão. Agora, hoje em dia, tem Netflix, mas tudo bem. Qual que foi a primeira vez? Eles não sabiam, Ligou. Aí Leigos. vê. Aí a mulher vê, caramba, é assim? A mulher tá gemendo? Uau. E o homem é a mesma coisa. Aí eles estão olhando, aí os dois dão a mão pro outro e falam, caramba, eu nunca tinha visto isso, tá ligado? Aí o cara fala, pô, pera um pouco. Dá pra performar na cama com a minha mulher? Sexo não é 2 minutos só, dá pra ficar meia hora? Beleza. Eles desligam a TV. E aí eles começam a fazer sexo mais performático, Israel. Eles nunca tinham visto isso. E aí eles começam a ter prazer. E a mulher começa a gozar. E eles não veem mais pornografia, mas aquela pornografia, naquele momento, deu certo pra eles. Bom, interessante. A pornografia em si, ela foi mal ou boa naquele momento? Calma, vamos lá. Boa. Naquele momento foi boa. Mas é pra eles verem pornografia? Não, eles não ganham nada com pornografia. Sim. Agora, eu vou te dizer uma coisa mais interessante, que é bem interessante. Não existe vício em pornografia. Isso é a maior mentira da sociedade. É impossível a pornografia viciar um homem. Ninguém fica... A produção de dopamina que vai trazer Não tem. Não existe, isso é mentira. Então vamos lá. O que existe é compulsão. E o homem usa a pornografia para aliviar a sua compulsão. A pornografia não vicia. O que você tem é uma pessoa compulsiva que usa da pornografia para aliviar... É como você dizer que comida vicia. Sim. Comida não vicia. E a pessoa não vai usar só a pornografia, vai usar outros Comida recursos. nenhuma vicia. O que existe é um homem com trauma, recalcado, compulsivo, que usa da comida para se aliviar. Agora uma pergunta. Isso entra naquela que eu já ouvi muito falar, mas não é minha área. Uma pessoa tem essa compulsão com qualquer coisa, Sim. bebida, droga. Quando ele para, o cérebro precisa migrar para outro tipo para continuar esse loop? Se ele ainda for compulsivo, sim. Então isso explica de um cara que abandonou droga, mas aí vai pra pornografia. Exato. Um cara que abandonou... Normalmente Exato. o cara... Ou bariátrico, ou um cara que era obeso, faz a bariátrica como eu sou bariátrico, e aí o cara não ressignificou ou remodelou o seu sistema nervoso central e não aliviou aquele trauma, aquela compulsão, e aí e é muito comum, não sei qual é o índice, mas é altíssimo, dos bariátricos entrarem aonde? No alcoolismo. Por quê? Ele migra. É, porque não consegue mais comer. Então ele bebe para aliviar a compulsão que ele tinha. Eu só estou explicando. Eu não estou dizendo que é legal ver pornografia. Eu só estou dizendo que é louco, mas ainda é possível É encontrar... a mesma parada do desenho que você falou lá atrás. Exato. Veja, a pornografia, ela não está me fazendo mal diretamente e nem eu fazendo mal a alguém através dela, mas eu posso fazer. Por exemplo, eu posso pegar um filme pornô e começar a querer fazer sexo com a minha mulher e replicar toda a perversidade que eu possa ver ali na minha mulher. Bom, já estou destruindo a minha mulher. Agora, eu, antiético, eu, imoral, estou usando um elemento para... É igual a arma. A arma em si, ela não faz bem ou mal. Agora, o uso que eu faço dela, porque eu sou um ser moral. A minha questão toda é que eu acho que, às vezes, a igreja ou o sistema religioso, e qualquer religião é capaz de fazer isso, tá? Ela pega o bebê e água suja e joga tudo fora. Só que ela vai fazer isso sempre aonde convém. Então, aí é onde entram os sistemas. Que vai ter a igreja que você vai poder depilar a perna e a igreja que você não pode. A que depila, fala que a outra é exagerada. A que não depila, fala que do outro lado tá levando as pessoas a pecar. Porque ela vai fazer um salto quântico de dizer que a Gillette é imoral. Cara, aí entra... Por isso eu te perguntei, quando você falou da sua juventude. É que eu acho que a juventude, por exemplo, ir pra balada. Vocês já foram pra balada? Muito. Eu era dançarino da noite. Ótimo. É ruim? Balada é legal pra caramba, velho. O prazer que dá ali da Por que cara. a gente não vai pra balada? Então, posso discorrer sobre a... Pode. É porque como você foi preso à pornografia, e eu te entendo, é que eu não quero parar aqui. Não, entendi, mas eu vou ser bem breve. Vai. Vamos lá. Bom, como eu fui preso por é um assunto que me toca muito, mas a questão é assim, ó. Primeiro, eu entendo sobre você ressignificar
Eu acredito que Deus, ele não pode ser preso numa caixinha, que ali onde teve algo, vamos dizer, maléfico, ele não possa transformar em bênção. Isso. Ok? Eu entendo. Ressignificar é importante, nós temos que fazer isso. Não, ninguém tem que fazer filme pornô também. Não, entendi. Beleza? É porque que já existe o filme sim, pornô. Mas o que eu falo do sistema Sim. é o seguinte: a pornografia não é só o filme, existem vários setores. Sim, O cara pode tratar a esposa. Lixo. É, Pornografia é lixo. é irmão. lixo. Ponto. Mas o porquê eu acho ela prejudicial, eu acho ela tão prejudicial a ponto que não dá pra ressignificar ela. Por quê? Porque o sistema que está por detrás e os atores pornográficos, a gente vê o Alexandre Frota. Não, irmão, não dá pra ressignificar Não dá, pornografia. não dá. Eu tô contigo. Eu não, entendi. Eu só vou. É porque alguém pode entender mal, porque eu vou falar do Alexandre Detalhe, Frota. né, pessoal? Que ele também é um teatro, né? Que aquela performance ele é mentirosa. Isso. Mentira, é um filme. É um filme. Só que o Alexandre Frota, por exemplo, eu vou falar algo aqui que até os evangélicos vão me bater. Mas ele é um ator fantástico. Aquele cara na Praça é Nossa, com o Batman e Robin lá, você dá muita Pensei que ele ia falar risada. do filme que eu via, tá ligado? Aí não. Ah, não. Eu também pensei, cara. Eu pensei que... Eu não pensei. Eu até olhei pro lado, você falou, não acredito que ele... Olha, Alexandre. Não. Eu olhei pro lado, cara. Ó, o Alexandre Frota. Isso aqui quase se solta aqui, viu? Gente, vocês entenderam, eu sou muito bem casado, muito bem resolvido e minha esposa tá aqui, inclusive. Não, é passado. É que ele tá falando de pornografia, do vício. O cara é Vamos lá. fantástico, né? O Alexandre Frota, ele é um cara extraordinário na Praça é Nossa, os quadros que ele fez. E eu vi um depoimento dele Tá por explicado. esses dias, dele falando do filho dele, o quanto ele se arrepende, que ele fez aquilo pra não morrer de fome. Só que a pornografia fez um cara que tem um dom do teatro e tudo, como ator fantástico, se rebaixar a um objeto. Foi. Porque o ser humano é objetificado. É verdade. Então, o sistema que está por detrás, não só da pornografia, mas das modelos ficha rosa, de várias coisas que tem, é um sistema maléfico. É. Então, Quando é maléfico o sistema, vamos chegar num acordo aqui. Quando ele desumaniza Isso. Humilha a pessoa. Então, nisso nós concordamos a pornografia. em tudo. Qualquer coisa que desumanize o ser humano. O que é desumanizar? É tirar o ser humano da posição onde Deus o colocou como governante nessa terra. Descaracterizar. Agora eu te pergunto, você acredita em milagres? Você acredita no transcendente, ok? Claro. Cara, tem casais que não experimentaram motel, não experimentaram a pornografia, mas tem uma alta performance no seu casamento. Verdade. E esses casais, pelo menos eu, não me guardei pro meu casamento. Eu vou ter essa infelicidade de quando eu conversar com a minha filha, dos filhos que eu vou ter, que eu e minha esposa queremos mais, eu não vou poder falar, o papai se guardou pra mamãe. Sim. Infelizmente. A gente planta o que colhe, eu plantei isso, vou colher isso. Eu conheço casais que se guardaram, Isso. escolheram esperar. Cara, eles são muito mais prósperos do que eu, naturalmente. Eu, para atingir a prosperidade em vários âmbitos, eu tenho que ralar o dobro deles, entendeu? Então, eu Eles acho... cumpriram princípios, né? Então, quem cumpre princípios vai viver o sobrenatural, inclusive na questão sexual. Agora, tem igrejas que têm essa questão sexual como um tabu e eles podem ferir princípios pelo excesso de zelo ou pelo dito E legalismo. destrói casamentos. Destrói porque casamentos. tem ensinamentos que diz que você não pode investir na sua vida sexual. E isso daí frustra casais, Mas é que tem uma barra coisa- casais e destrói. Tem uma coisa que vocês... Porque vira um tabu. Vamos lá. Eu não quero me alongar nesse ponto. Eu quero falar de Jesus. Então, bora lá. Mas Vamos só matar isso aqui. Eu vou repetir. O sexo é imoral? Ou amoral? Ou moral? Isso. Não, o sexo não tem moralidade. Ele é amoral, ele não tem moralidade. é que agora O você que eu falou sobre faço? sexo aí. O que eu faço do sexo? Veja Sim. bem, a pornografia, ela é imoral. Por quê? Porque ela objetifica o ser humano. Sim. Porque ali, que aquela encenação que está sendo feita ali, bom, é uma encenação. Nada é tão íntimo quanto, obviamente, a conexão sexual. Uma pessoa entrando dentro da outra, bicho. O bagulho é pra ser. Agora, beleza. O que eu só mostrei pra você é que é possível enxergar. Nem todo mundo, cara, experimenta o mesmo milagre. Isso é verdade. Todo mundo que atravessou o Mar Vermelho. Sim. Não viu esse troço acontecer. Isso não se repetiu.
certo? Então, dito isso, a minha questão é assim, balada, igual eu dei o exemplo, uma provocação. Se você falar para qualquer cristão, a via de regra, não, é errado ir para balada. Por quê? O ambiente, porque se eu for com o meu coração para dançar... Podemos dizer que pode ser mais perigoso. O problema é que vai acontecer lá. Não sei. O ambiente que você está exposto é exato, porque você não sabe. É porque assim, Felipe... É mais perigoso ir pra balada ou nas ruas de São Paulo à noite? Ambos, depende da perspectiva. Depende que, da balada, depende da balada eu entendi o que você falou. Eu acho muito perigoso eu sentenciar, é o que eu falo do excesso do zelo. Pessoa foi pra balada e dentro do coração dela, e deu o som do coração, ela quer dançar, dar risada com os amigos, é aniversário da menina que estuda com ela. Nem todo mundo é cristão na faculdade, mas é aniversário da amiga e a amiga fala, eu quero você... Eu jogar essa menina pro inferno, não faz sentido nenhum. É muito perigoso. Se a pessoa... Porque assim, o novo é perigoso, Felipe. O novo é perigoso. Sabe o que eu acho perigoso, Israel? Perigoso é eu tratar o ser humano como se ele fosse uma criança por toda a vida dela. Isso é manipulação. Sabe o que acontece? Veja, é isso que eu te digo. O fariseu, quando ele viu Jesus na festa de casamento... Se escandalizou. Todos sempre. Totalmente. Todos sempre. Esse é o problema. Nós só apenas seletivizamos os escândalos que não queremos apontar ou viver. Jesus escutou música gospel ou música normal? Você entendeu? Escandaliza hoje. Jesus, ele dançou ou ele ficou sentado? Escandaliza hoje. É aquela conversa... Eu entendo isso, que esse extremo é perigoso também. A gente pode ir além. Mulheres tocavam Jesus. Sim. E outra, Felipe... É porque a gente vive 2000... Aqui é normal. Posso te perguntar uma coisa? Será que nenhuma mulher deu em cima de Jesus? Claro. Com certeza. Eu vou além. O apóstolo disse que ele foi tentado em tudo. Jesus foi tentado sexualmente? Com certeza. E eu vou além. Então, mas se eu te falar que a maioria das igrejas hoje vai olhar pra você e pra mim... Você concorda com isso? Concordo. Meu, como que uns caras desse... Só que assim, eu hoje já passei da base de querer todas as portas abertas. Os podcasts que eu vou hoje, eu me fechou porta e eu tava ciente que ia fechar a porta. Inclusive, um dos seminários que eu fiz foi o meu primeiro. Eu não continuei lá porque não foi que eu não aguentei a pressão, mas eu não achava necessário pra mim. Porque quando eu falei assim, gente, vocês me desculpa, vocês falar que Jesus, que tinha todo o órgão, tinha um órgão masculino, tinha uma fisiologia, vocês falar que Jesus nunca se sentiu tentado por uma mulher... Ele nunca acordou de pinto duro? Olha, nunca teve uma coloração noturna? Sim. Com certeza teve. Sabe o que é o problema? Ele era homem. Porra, não, ele não acordou com ereção? Com certeza. Não tinha ereção ao longo do dia? Se eu falo que ele não, eu tô... Coloração noturna. Eu tô virando gnóstico. Eu tô falando que Jesus não era 100% homem. É isso. E Jesus era 100% homem. É que o problema é disso que eu tô conversando com vocês. É mó louco, porque as pessoas apenas são seletivas na moralidade delas. Só que as coisas não têm moralidade. Nada tem moralidade. Quem tem sou eu. E o que eu faço com essas coisas. E é o mais louco. Tu sabe qual que é o mais louco? O mais louco é que o apóstolo Paulo, ele colocou, de certa forma, esse peso na igreja em um determinado momento, e eu vou discordar do apóstolo Paulo. E aí alguém pode dizer, pô, Felipe, aí não, né? Mas o apóstolo Paulo não é Jesus. Por exemplo, por que o apóstolo Paulo não condenou a escravidão lá do servo? Mandou voltar. Aí você vai dizer, não, mas era outra escravidão. Desculpa, irmão, dane-se. É porque ele estava preso ao seu tempo, ele não é Deus. Como Moisés esteve preso no tempo dele. É que depende da maneira que você fala. Contexto cultural histórico. Pode ser um anacronismo, entendeu? Não é anacronismo. Vou te explicar qual que é o ponto. Olha só. Quando ele diz assim, se tu vê o teu irmão escandalizando pela tua comida, não coma. Mas você pode comer de tudo, se você der graças a Deus. Mas se alguém estiver escandalizando alguém, abra mão disso. Certo? É muito interessante. O problema é que isso acontece o tempo todo. É muito louco. Mas desculpa, eu não vou abrir mão da minha liberdade por um religioso, porque Jesus nunca fez isso. Só que o escandalizar do contexto não é o que as pessoas pensam. O contexto escandalizar é nós dois sentar junto, os poucos você abre uma cerveja pra tomar, eu sou todo religioso, eu não posso tocar nisso, isso é pecado. Você conversa comigo, me convence, eu posso tomar um gole. Eu tomo um gole de cerveja junto com você. Você tem a mente livre, você entende biblicamente que não tem pecado nisso. Mas quando eu me retiro e chego na minha casa, o que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Aí eu começo a me remoer, fico mal. Aí eu tropecei no escândalo em você. Isso que seria o escândalo que o apóstolo fala. Agora você entende que esse tropeçar seu é seu
e unicamente seu Sim, e de porque ele responsabilidade sua. isso, porque o texto diz que ele é bebê na fé, menino na fé. Mas aí Não é que entendeu a liberdade com que Cristo nos Mas esse é libertou. o grande problema. É que você trouxe uma interpretação que a maioria das pessoas fazem errada. O grande problema, sabe qual que é o grande problema, Wesley? É o seguinte, Jesus escandalizou todo mundo o Com tempo certeza. todo. E como é que eu fico com esse barulho? Mas Jesus, o evangelho, Timothy Keller fala isso. Não é uma boa proposta, é uma boa notícia. Se odiaram a mim, também odiarão a Com vós. certeza. Se você não ser odiado, alguma coisa está errada. Ele vem na contramão de Mas tudo. não é, a né? questão é outra, a minha questão é pior que essa. A minha questão é a seguinte, Jesus ele fala assim, olha só, é muito doido, Jesus escandalizou todo mundo. Até os próprios discípulos. Se escandalizavam dele. O tempo todo. Só que ele chega um determinado momento que ele fala, ai de vós se fizer um desses pequeninos o quê? Tropeçar. Como é que é? Melhor se matar, O se que é suicidar. tropeçar, então? Porque ele não fez ninguém tropeçar, mas ele escandalizou todo mundo. O que é fazer um pequenino tropeçar? Será que é porque eu vou pra balada e eu posso fazer alguém tropeçar? Ou porque eu digo que bebo bebida alcoólica eu vou fazer alguém tropeçar? Não, jamais. Jamais, não é. O que seria o tropeçar para você? Essa é a grande questão. Isso é uma boa pergunta. É hipocrisia. Eu acredito nisso. Porque Sabe o que é Ele proíbe até o julgamento hipócrita, Vou né? te explicar o que é tropeçar. O texto de Jesus que ele fala, não julgueis, é o julgamento hipócrita. Não, veja bem. Eu vou explicar o que é fazer o cara tropeçar. É o cara começar a desacreditar de Cristo, de Deus, do amor. Porque ele buscou amor em você e não encontrou. Ele Por só conta encontrou da sua palavras vazias. hipocrisia. Exatamente. Hipocrisia. E aí o cara se decepciona É isso de mesmo. Deus. E olha, ainda assim, Você essa prega pessoa amor tem no que ser livro. resgatada, mas ele se decepciona de Deus por causa de uma hipocrisia, Sim. de uma conduta não verdadeira em vida. É isso que eu tô querendo dizer. Jesus, ele ia pra festa, ele nunca escondeu isso. Jesus, ele dançou, ele falava com as prostitutas, ele nunca escondeu isso. O problema é quando eu quero criar um discurso que julga, que segrega, que separa e vivo isso Mas escondido. isso é uma falta de autenticidade. Porque, por exemplo, eu converso até hoje com muitas pessoas que fazem coisas antagônicas e discordam de mim totalmente. Mas essas pessoas falam, Israel, você é o único crente que eu consigo conversar. Isso, muitas pessoas me olham e falam, porque você tá muito parecido com o mundo. Exato. Eu já Na penso verdade, é parecido com Cristo. parecido com Cristo. É disso que eu tô falando. Seria muito legal se a igreja e nós vivêssemos mais disso. Por exemplo, vou fazer agora uma pergunta diferente. Você iria a uma reunião kardecista? Por exemplo, o seu vizinho espírita fala assim, vamos comigo lá no centro? Pra conhecer... Pra tomar passe. Pra participar da questão litúrgica, não por convicção própria. O que muda na tua vida? Vamos supor que ele, com todo o carinho, ele te convida. O que mudaria? Vamos lá, você iria para alguma sessão onde o cara te daria um tapa na cara? Porque faz parte da liturgia? Veja bem, se me fizer mal, e se faz mal ao homem, se não dignifica o homem, se desumaniza, se não promove amor, não iria. Mas se faz mal para minha consciência, eu tenho autenticidade e individualidade de dizer não. Isso. E isso não é falta de amor com o próximo. É isso que agora volta aqui comigo. Isso agrediu a tua consciência. Isso. A pergunta é, agora que eu tô te fazendo, por quê? Essa mesma pergunta se faria porque, vamos pôr, o kardecista ou espírita, muitas coisas que feririam a consciência dele, ele também não participaria. Porque quando a gente fala de ritual... Não, eu tô falando de você, não tô falando do kardecista. É nesse ponto. Quando a gente fala de ritual, as pessoas se escandalizam. Não, eu não falo... O que é ritual? É rito. Toda religião tem ritual. Cerimônia, tudo. É ritual. Nós somos ritualísticos, Isso. até naquilo que não é sacro. A questão é, se não está de acordo com a minha conduta, o porquê eu deveria fazer? Não é você deveria, você pode, você não deve. Tudo me é lícito, Vai da mas nem escolha. tudo me Você convém. usou a frase certa, porque eu deveria. Eu não tô falando que você deveria. Sim. Estou falando assim, o seu vizinho chegou pra você e falou, Zé, se você é um cara, eu tô usando você como um exemplo. Sim, como exemplo. Se eu sou maduro, Felipe, se eu sou maduro na minha fé suficiente, eu tenho certeza suficiente, paz suficiente, meu vizinho me chama e fala, vamos lá. E de repente eu percebo que aquilo pra ele, por algum motivo, É algo importante. Eu falo, quer saber, vizinho, eu vou contigo, mano.
Cara, mas Felipe, eu já fiz isso. Sim. Eu já visitei. Aí eu vou, calma, não. Aí eu vou. Vamos lá tomar um passe? O que é passe? Não, o cara vai lá orar por você, vai te benzer. Tá, vamos. O que é o ídolo pro homem que tem fé? Não, o próprio apóstolo Paulo, eu entendi o que você vai falar, que o apóstolo Paulo vai falar. O ídolo não existe, então aquela comida lá... Você pode comer. Você não tem pode problema comer. nenhum. Ele fala Eu tava acerca andando do... na Avenida Paulista, Por aí detrás tava não um tem pessoal nada. de branco jogando pipoca no chão, tá ligado? Dando docinho, que é provavelmente da Umbanda, não sei. Se é do Candomblé. Cosmo Damião lá? Por exemplo, Aí eu fiquei pensando, falei, pô, se minha filha visse aquela pipoca e quisesse comer, E aí? eu daria pra ela. Não teria problema nenhum. Mas fala isso de maneira geral. As pessoas... Por quê? Porque não. Vai saber, é consagrado ao ídolo. Ai, meu Deus, é de outra religião. A minha questão toda, que eu olho para Jesus e eu não vejo em nenhum momento esse tipo de questionamento. Eu vejo Jesus atraindo as pessoas e não segregando as pessoas. Eu comecei perguntando quem é Jesus para você, e aí para ele, falei, como você conheceu? Aí ele começou dizendo, cara, foi na minha mocidade, depois das coisas que eu fazia de errado. Aí ele trouxe, porque meu pai viveu uma coisa. Eu estou chegando aqui para vocês dizendo, repararam que todos os grandes dilemas que a maior parte do tempo nós cristãos vivemos são coisas fúteis e irrelevantes, de fato, para a fé. Quando o homem tem uma fé madura em Deus, quando ele se sabe em Deus, a maior parte das coisas com as quais a gente milita, discute, é vaidade. Dois pontos aqui, Felipe, rapidinho. Repescar lá o que você Vamos falou lá. sobre aquela hipocrisia de fazer do amor e não fazer reverberar, fazer o Isso. próximo sentir esse amor. Eu lembrei de uma história de Mahatma Gandhi. É uma história que ele vai para a Europa, né? E quando ele chega lá, era inverno, estava frio, e ele tentou buscar abrigo em uma igreja. Essa igreja não acolheu Mahatma Gandhi. E aí ele História escreveu... muito famosa. Isso, ele escreveu falando que o problema do cristianismo não é Cristo, são os cristãos. Isso. Porque eles pregam amor que não vive. E o problema do Mahatma Gandhi qual era? Era ele também. Um monte de... É isso que eu ia falar. E sobre o que... sujo falando de uma Aí sobre o cara que vai lá, você- beija a boca de uma criança Exatamente. E sobre o que você comentou sobre visitar outro tipo de religião, quando eu estava nesse momento aí de adolescência, eu visitei. Eu tenho ainda esses dois amigos que eles eram Ogã, num centro de terreiro de candomblé, eu não lembro muito bem. E eu fui lá, eles me fizeram o convite, eu fui para ver como que era. E não alterou em nada naquilo que eu queria. Eu falei para eles, eu tenho a minha fé, mas respeito super total a fé de vocês. E vou lá e fui assistir tudo e não mudou nada na minha vida. Isso. Como eu já participei também, fazendo trabalho na faculdade de teologia, eu tive que participar de outros segmentos que também levam o nome de cristianismo Sim. ou religião cristã. E não tive problema nenhum com isso, porque Sim. até então eu estava seguro naquilo que eu queria. Mas eu visitei para ver como é que era, para conhecer, tudo tal, e não alterou em nada. Como eu já fui em igreja católica, já participei de batismo de criança em igreja católica, mesmo não concordando, mas respeitando. Sim. Não Posso alterou em falar nada. sobre isso? Eu tenho autenticidade o suficiente para falar que eu não conheço quase nada, ou talvez nada, do transcendente. Por conta disso, eu acredito que toda religião, por mais que eu discorde, mexe com o mundo espiritual. O mundo espiritual existe, eu acredito. Talvez eu vou discordar de algumas religiões, vou falar que algumas religiões vê a parte, não todo. Vou falar que, assim como o apóstolo Paulo, tem coisas... O que o apóstolo Paulo viu é inefável. Eu nem vi o que ele viu, Sim. então imagina eu. Eu me coloco como menor. Por ter autenticidade o suficiente para falar que eu não conheço o transcendente, eu me permito não participar daquilo que eu não conheço. Perfeito. Então, eu não acho isso um desrespeito. Porque o que tem muito na narrativa hoje é assim, se você não experimentar, Não. é que você está desrespeitando. Esquece, nem Não tô- céu nem terra. não Você tô- tá perfeito no Isso, seu não ponto. tô falando que é o seu caso, mas, por exemplo, já chegaram em mim e Isso. falaram, você já beijou um homem? Eu, não. Ele, você sabia que isso é uma homofobia que tá dentro de você? Cara, Pelo mas amor eu de tenho Deus. que beijar um homem para respeitar um Isso é absurdo, homossexual? Não faz absurdo. sentido nenhum. Então, para eu respeitar a tua Isso. religião, não tem nada necessariamente a eu ver, tenho você que tem conhecer. A questão é outra. Olha só, você está totalmente coberto de razão no que você falou agora. Meu ponto é outro. A minha questão é a seguinte: o que é a religião? Eu acabei de mostrar para vocês. A religião, vamos lá, como um sistema, ela nada é.
Tiago tentou definir a religião. O que é a religião para o apóstolo Tiago? É o Cuidar da viúva? ajudar os órfãos e as viúvas, amar ali. Estender a mão próximo. Só isso? É isso. O que mais, além disso? Só isso. É a verdadeira religião. Vem cá. Onde eu enxergo Deus? No próximo? O amor no Onde próximo. está o próximo? Próximo. Em qualquer lugar Qualquer possível lugar. nessa Sim. terra. Essa é a questão. Eu acredito que eu posso estar lá, então eu vou. O que é religião? É amar, é servir, é cuidar. Agora, essa é a máxima religião que eu posso alcançar. Até como sistema. E não se trata de ser salvo. Eu faço para ser salvo. Não. Isso é baixo. Eu faço Exatamente. porque eu sou salvo. Não, você faz. A Não, mano, evidência. você faz, sabe por quê? Porque você pode. Esquece salvação um pouco. Esquece um pouco salvação. Esquece esse conceito, salvação. Porque até esse conceito, ele é transcendental. Você só foi chamado para ser humano. Só para ser humano, velho. O que é ser humano? Olha para nós. O que nos diferencia dos animais? A capacidade de dizer não para aquilo que você mais deseja ou é intrínseco, instintivo, vamos que é o falar quê? a O animal. racionalidade, O animal. O que o teu instinto pede? Nós somos os únicos que dizemos não, se quisermos a eles. Ou seja, eu posso morrer por alguém. Um bicho não faz isso. Eu deixo de comer para dar para o meu filho. Um bicho não faz isso. Ele come o próprio filho. Eu escolho com quem eu vou fazer sexo de maneira monogâmica pro resto da minha vida. Livremente. Bichos não fazem isso, eles seguem padrões. Deixa eu falar uma coisa. Você ficaria escandalizado se um cristão admirasse um ateu e lesse conteúdo de ateu? Tá doido? Logo, de forma alguma. Eu faço isso. Tem um cara que eu gosto muito que é ateu, que é o Pondé. Tá. Acho ele um cara fantástico. Terminei de ler o livro dele, o Guia do Politicamente Incorreto. Certo. Achei um livro fantástico. Ele trata muito a questão do Aristóteles, que é um dos meus filósofos favoritos. Mas tem um vídeo que ele fala que ele trata o evangelho como algo muito raso. Que ele fala assim, cara, o evangelho é algo maravilhoso, o cara sai do bar, o cara para de dar trabalho para a sociedade, tal. E é uma verdade. Só que é muito raso, porque eu acho que o evangelho é mais poderoso do que só isso, do que uma filosofia ou do muito que uma mais. trava moral. Ele transcende isso. Isso. O porquê eu tô falando isso, Fê? Porque assim, cara, o evangelho, quando você entende que eu não acredito que o evangelho é uma religião. Eu Isso. acredito que ele é um estilo de vida. Perfeito. Então, hoje eu cuido do meu corpo. Mas tem gente que cuida do corpo por causa do hedonismo, porque eles... Vaidade. Vaidade. Inutilidade. Isso. Cara, o problema é dele. Isso. Eu cuido do meu corpo porque eu respeito e temo a Deus. Isso. E amo a Deus. Por exemplo, tô dando um exemplo porque eu sou educador físico também. Mas, dito isso, quando você entende que o evangelho é um estilo de vida, eu vou ao templo porque eu me sinto bem e tem pessoas que necessitam da minha argumentação, do meu ensinamento, e eu cresço dentro do templo. Mas não me resumo... Vai. Mas não me resumo ao falar que alguém que não frequenta o templo, ele tá destinado ao inferno ou ele é menor do que eu. Agora volta com... Tudo bem, te entendi, mas vamos aqui pra prática. O que é, no ápice, o que é que a religião deve promover, ou o que é que Cristo deve promover no homem? Qual é o ápice? Pensa assim, você falou, é estilo de vida. Beleza, legal. Vamos melhorar esse pensamento, essa questão. O que é que o evangelho, que o Pondé de maneira rasa diz, o cara deixou de ir pro bar, é raso. O que é que o evangelho deve me promover, que eleva e que diferencia de tudo que você conhece no mundo, na natureza? Ou filosofia, ou estilo de vida, ou ideias, ou sistemas religiosos. Sabe uma coisa que o evangelho promove? Uma reflexão não rasa, por exemplo. Não, calma. O que é? Volta. Pega a minha pergunta. A proposta de Deus pro homem... Máxima. Que diferencia de qualquer outra coisa. Que o homem viva bem. Não. Que o homem... Além. Tem filosofias que fazem o homem viver bem. Além. Você tá falando a Sim, máxima. A máxima. A proposta do evangelho ou o que o evangelho ensina? Qual é a máxima do homem? Qual é a máxima proposta por Cristo? A máxima. Aquilo que transcende tudo. Que ninguém nunca conseguiu conceber. Qual é a máxima, irmãos? Olha aqui pra mim. É fácil. Não é complicado. Vocês sabem a resposta.
É porque, às vezes, a gente faz uma pergunta e pode ficar confuso. Por que ele quer Não, que eu imagina, diga, né? eu- Vocês sabem de cor, sabe o que é? Amar É a o que Deus. Jesus ensinou. Não. Glorificar Ser a imitador Deus. de Cristo. O que é imitar a Cristo? Glorificar a Deus. Não. Porque Honrar a glorificar a Deus é abstrato. Glorificar a Deus é abstrato. O que é que Cristo fez, velho? Cristo, sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele foi um escravo, escravo do próximo. Ele viveu para o próximo. Ele decidiu morrer por nós. Ele é o exemplo do que é ser humano. A máxima nossa, Israel, é amar. Não tem nada que seja maior do que isso. O que é amar? É estar pronto para morrer por. Mas você, Não tem maior amor do que dar a vida mas pelo você seu entende amigo. como a semântica Só é isso. importante? Porque o imitar a Cristo, em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo fala, e quando o apóstolo Paulo usa a palavra escravo, a palavra escravo é o sentido não da escravatura que nós estamos acostumados, inclusive, a aderir à escravatura brasileira, mas a questão da marca, ser marcado por Cristo, esse selo que está descrito pelo próprio apóstolo Paulo em Efésios. É de uma Não vida. só isso, esse termo que Paulo fala assim, Rui Pereta de Cristo, remete ao contexto cultural e histórico de Paulo. Esse Rui Pereta era o escravo que andava na parte de baixo do navio, reimando para que o navio continuasse indo à frente, e ele trabalhava ali até morrer para o progresso desse navio continuar indo para frente. Ou seja, ele se dedicava no reino de Deus a entregar a sua vida para salvar e amar o próximo. É uma voluntariado. Essa é a ideia do Rui Pereta ali. voluntariado. É um voluntariado de amor em equilíbrio. Amor ao próximo, na mesma medida, proporção, potência que a mim mesmo. Isso aqui é muito difícil. Porque às vezes, se eu amar um pouco mais a mim, eu me torno egoísta. Se eu amar um pouco mais ao outro, eu negligencio a mim mesmo, tá errado. Eu já acho que o homem não tem dificuldade de amar a si mesmo, cara. Eu acho que é algo que o homem faz muito bem. Aí não é amor. É idolatria. Aí é outra coisa. Não existe o amor ele é equilibrado. Não tem como o amor não ter. Por isso que Jesus ele trata. Ama a Deus sobre todas as coisas. E aqui entra a subjetividade, glorifica a Deus. Subjetividade. Aí Jesus O cara diz, tem pode estar outro. matando o próximo achando que está glorificando a Cada Deus. um nem sabe o que é. Muitos Cada um pode fazem ter um isso. pensamento. Cada um pode ter um pensamento próprio sobre o que é amar a Deus, sobre toda a força. O Islam- A minha força é uma, O a tua é islamismo outra. promove Criar um isso, né? Ele Deus acha que pra está si glorificando a Deus. Agora, vem cá. Ele fala, mas há um outro que me mostra na vida se eu estou sendo coerente com isso que eu acho que é o excelso, amar a Deus, glorificar a Deus. Tá? O que é? A próximo como a mim mesmo. O cristianismo, cristianismo não, Cristo, em nós, o que ele promove, na máxima virtude é, você anda nessa terra cumprindo o teu dever. Qual dever? Ser humano. E o que é ser humano? Na máxima virtude, é eu me entregar todos os dias por alguém, na mesma força e potência que eu entrego a mim mesmo. Quem ama Cristo não se faz mal. Eu posso fazer E quem ama Cristo só faz bem pro outro. Jesus não promove nada além disso. Eu posso Será que fazer isso não- uma construção que vai combinando tudo que você falou, usando o próprio evangelho? Quando você olha para a lei de Moisés, aqueles mandamentos do Decálogo, os 10, não 613, você entende que se você cumprir eles, você vai exercer aquilo que Cristo falou: ame o próximo como a ti mesmo. Mas a proposta de Cristo, ela é superior de amar o próximo como a si mesmo. A ordenança dele é: ame uns aos outros como Eu vos amei. O que muda? Muda tudo, Felipe. Por quê? Porque às vezes eu não me amo. Às vezes eu faço coisas que vai destruir-me, Sim. vai ser mal pra mim. Então eu não consigo nem me amar às vezes como eu deveria me amar. Que aí é o que Mas você se falou que não é eu amor, amo, na aí verdade. vai combinando o que você falou. Agora, se eu amo o meu próximo como Cristo amou, aí é um amor incondicional, é o amor ágape, é o amor maior, que é isso que você falou de dar a vida pelo meu próximo, que é o maior mandamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre várias perspectivas, mas ele fala assim: qual é o maior mandamento? Amor. Aí vem a grande questão que a gente conversou desde o começo. Então aqui concordamos em tudo até agora. Se você parar para pensar, que é a grande questão do nosso tempo, que as pessoas estão começando a aprender. O que é espiritualidade? Irmãos, a igreja, ela não entendeu algo. Vamos falar o que não é espiritualidade, para simplificar? Tá bom. Não é ir para templo,
não é usar terno de gravata, não é fazer o sinal da cruz, não é usar um crucifixo, não é ter a Bíblia debaixo dos braços. Porém, o senso comum entende espiritualidade como isso. Eu poderia falar mais coisas aqui. A espiritualidade, ela vai além disso, que é até o exemplo que eu dei do Pondé, de tratar o macro como algo micro. Então, a espiritualidade, de fato, não é isso, e a maioria das pessoas entendem assim. Porém, as pessoas que entendem assim, Fê, cara, eu consigo ter empatia, por quê? Porque por mais que tá errado, elas estão buscando a verdade. Sim. Agora, o que me dói são pessoas que não têm esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão, e estão vivendo a léu, sem propósito nenhum. E uma pessoa sem propósito, ela tá fazendo mal a ela e às vezes não, sempre ao próximo, sem que perceba. Então ela tá sendo um espinho, sem entender que é um espinho, cara. Vou te explicar uma coisa. Olha só, irmão. Uma vez eu conversei com uma psicoterapeuta aqui, foi muito legal o papo. Eu fiz uma pergunta para ela. Qual é o propósito da mulher? Foi essa pergunta que eu fiz. Qual é o propósito da mulher? Qual é o propósito da mulher? Eu estou sendo... Veja bem, estou mostrando aqui, ó. Qual é o propósito do humano, agora, mulher. Então eu nichei. Não é do humano, homem e mulher. É do humano, mulher. Certo? Beleza. Eu não quero saber do humano. Eu quero saber mulher. Qual é o propósito da mulher? Que eu posso dizer que é para todas as mulheres. Da mulher. Então pode ser da sua esposa, da minha, da outra. Qualquer mulher chegar para qualquer... Olha, qual é o meu propósito em vida? Mulher. Não humano. Mulher. Então, aí essa sua pergunta... Construir uma família? Ser mãe. Ser mãe, exato. Ponto. Isso. Ser mãe. É o propósito. De toda mulher. Toda mulher. Qualquer mulher perguntar, qual é a minha mãe? Ou seja, tudo que a mulher, quando nasce, ela deve pensar em construir, não é o grau máximo. É um limite antes do máximo. É o quê? Ser mãe. Estudar vem antes de ser mãe? Não. Ser bem-sucedida vem antes de ser mãe? Não. Não. Agora, para ser mãe, ela tem que ter alguém do lado dela? Sim, via de regra, casada, marido. Então, você vai pegar uma mulher e vou orientá-la com um propósito em vida. É ser mãe. É gerar vida. É ter uma família, porque é a consequência. Mas ela constrói a vida dela nesse propósito. Mãe. Qual é o propósito do homem? Não falando do humano. Homem. Do homem. Qual é o propósito do homem? Na minha opinião, governar. Trabalhar. Governando. O trabalho é... É governo. Provedor, é trabalho. provedor. Trabalho. Não, é trabalho. Seja ele qual for, é trabalho. É o castigo lá no Éden, é o mesmo. Trabalho, do suor do teu rosto. Trabalho. Você vai se redimir trabalhando, sendo útil. Em última análise é o quê? Servir. Servir. E a mulher tá servindo também, sendo mãe. É óbvio. É Família, adjuntor, mãe. sim. Veja só, olha só. Submissão. Homem, ação junto. trabalho, servir. Ótimo. E qual é o propósito do homem, do humano? Agora vamos subir. Humano. Homem, mulher, qualquer gênero. Humano. Qual é o último? Então, Nós já falamos. Amar. É porque, assim, como você falou primeiro, eu entendi uma questão pós-queda, porque você sabe que a palavra Adão significa homem e mulher, né? Humanidade, a palavra Tudo Adão. bem. Ser humano. E aí Sim. a palavra Eva é o próprio Adão que dá o nome a ela, que vem da ideia de... tem o original lá do hebraico que traz, na questão semântica, a ideia de vida, porque vocês vão morrer, só que não morreu, continua tendo Sim, vida, ela sim. fala, vai ter vida e tal. Mas o amar, eu acho que tá desde o início... Mas você concorda que Adão antes do pecado e Eva antes do pecado não eram nós? Não eram nós. Sim, a individualidade de ambos ali. Não. Eles não eram nós. Eles não eram como nós. Sim, não era como nós. Totalmente sim, diferente, exato. né? Não Agora, havia o outros. pecado. Agora, nós, humanos, Adão e Eva não eram humanos como Sim, nós. Sim. Agora nós somos, Sim, certo? sim. É por isso que quando eu olho para Cristo, Cristo era como nós. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. No sentido humano, Olha Sim. que interessante, hein, a minha pergunta? Ele é como Adão após a queda ou antes da queda?
Antes da queda. Antes da queda. Interessante, né? Ele não era como nós. Não. Então ele me ensina ele a era ser o quê? perfeito, né? Ótimo, ele ensina a ser o quê? Visivelmente era como nós. Veio na Olha aparência só. do pecado. Olha só o resgate que eu estou fazendo aqui no Sim. pensamento. Ele me ensina a ser o quê? Eu falei que desde o começo a ser o quê? O Cristo me ensina sobre Deus? Eu falei o quê para vocês? Já conversamos antes. Não. Jesus me ensina a ser humano. Qual humano? Qual é o máximo humano que Adão pode ser? Servir. Qual é o máximo humano que a Eva pode ser? Ter filhos. O que Cristo me ensina? A amar. Cristo traz o propósito para o meu serviço. Cristo traz o propósito para a minha maternidade, família. Cristo fala assim para mim: você vive todos os dias prontos para morrer. Todos os dias eu acordo pronto para morrer. Pelo meu próximo. Todos os dias eu acordo para viver. Porque o meu serviço tem um propósito. Não é mais a minha redenção. É o resgate da humanidade. Ela não é mais sobre mim. Isso é o Evangelho. E é uma boa proposta. É só isso. Todo o resto, irmão, é só sistema. Por isso que Deus não cabe em nada disso. Eu não estou nem aí para religião. Para nenhuma. Se a religião não provoca maldade, mal, se ela não animaliza, tem seu lugar. Deixa a pessoa. Eu quero ver Deus nela. Eu quero ver Jesus nela. A sua esposa me fez uma pergunta. Mas quando você pregar o Evangelho, você prega quem? Eu prego Cristo. Eu prego Cristo e vejo Cristo. Quando um pai consegue amar uma filha e morrer por ela, se for preciso, dar o coração, como existem esses casos, para um filho. Quando um homem, ele está disposto a se sacrificar, um policial, a dar a própria vida por outros, eu olho e vejo Cristo. A gente não pode perder isso. Eu não sei qual é a fé, a religião dessa pessoa. Eu quero ver Jesus. O único que me importa é Jesus. Ah, mas Felipe, o conhecimento não é bom? É maravilhoso, cara. Que dádiva, hein? Quem muito é dado, muito é cobrado. E como é bom. Judeus, o que o apóstolo Paulo falou? Deles era a promessa. Os profetas, A esperança, a lei. os profetas, a lei. Claro, maravilhoso. Mas olha quanta responsabilidade. Eles viram o Deus vivo entre eles e não acreditaram. Israel, nós estamos finalizando o programa. Sabe qual é o meu maior medo? É um dia na minha vida não ser capaz mais de reconhecer o Cristo no outro. Nesse dia, eu morri. A religião e as religiões, infelizmente, elas fazem isso. Elas embotam o olhar. Jesus não brigou com ninguém, cara, exceto com aqueles que achavam que tinham todo o conhecimento e sabedoria e não estavam vendo. Diante deles, ele sentou com Nicodemos e disse: sendo tu, como é que pode? Tu não entendeu? Tu é mestre. E eu tô aqui falando contigo, tu não entendeu? Irmão, o Evangelho é muito mais bonito e simples. As pessoas, nossa vida, cara, ela dura 70 anos, velho. De um evento milagroso, miraculoso, maravilhoso. Cara, é tão rápido, é tão breve. Olha pra você mesmo. Se você é capaz de lembrar quando você era criança, mano, e já passou. E tá, ó. E a cada dia basta o seu mal. E a gente tá debatendo o sexo dos anjos. Agora tu me entende onde eu te falo. Eu não sou contra nenhum debate. Ai, predestinação, livre-arbítrio, tá bom, tem aquele tempo, legal, vai lá e faz, mas não é o que importa. O que importa é se você acordou de manhã cedo, deu um beijo na tua esposa e falou: bom dia, amor. Quando você pegou sua filha no colo e falou: filha, seu pai te ama, você é linda. Quando você foi trabalhar e fez o teu dever. Quando a gente faz esse programa aqui, porque quer que as pessoas recebam um pouco de carinho e acolhimento e entendam que Deus as ama independentemente. Deus as ama. E só quer que elas vivam um pouco melhor. Que não quer que elas façam mal a elas mesmas. Quer que elas vivam essa vida tão curta de maneira um pouco mais inteligente. Que não gastem a vida nas drogas com inutilidade. Trabalhando sem propósito. Ou por propósitos ridículos, banais. Vento. Meu pai trabalhou a vida inteira.
E no último dia de vida dele estava nu, na cama de um hospital. Não levou nada. Se ele trabalhou pelo dinheiro, foi vão. Mas se ele trabalhou porque queria nos ver melhor, foi por amor. O que não pôde haver é conflito. Dizer uma coisa, mas no fundo da alma ser por outra. Tem pessoas que passam 30 anos casados sem se amar. E tem pessoas que já se amam e nem casadas são. Cara, eu detesto rótulos. Eu detesto dogmatizações humanas vazias. Eu consigo enxergar Jesus no candomblé, no Allan Kardec, no hinduísmo. Aí você vai dizer assim, não, Felipe, calma, está exagerando. Não, eu consigo enxergar porque eu só enxergo Jesus em pessoas. Aí eu volto e vou até melhorar a minha frase. Não é o candomblé, o Kardec, o kardecismo, nem o hinduísmo. São nas pessoas que ali estão. Cara, a vida é muito curta para eu olhar para o meu próximo e ficar querendo olhar os erros. Cadê os teus acusadores? Tem muita gente embaixo de ponte para eu perder meu tempo com isso. Tem muita gente vendo esse programa querendo se matar para eu perder tempo. Querendo estar certo. Eu não quero saber de Deus, mano. Eu quero saber de Jesus. Mas, Felipe, Jesus é Deus, eu sei. Mas Ele é o Deus que eu posso conhecer como homem humano. O Deus transcendente, impossível. O Deus que é amor. O Deus que um dia falou no meu ouvido e me conquistou. Esse Deus é maravilhoso, eu sei, mas eu não consigo transmitir esse Deus. O Deus que eu consigo transmitir é que nessa experiência eu consigo abraçar, dar um beijo, dizer, você é melhor do que isso. Você não precisa se matar. Há uma vida maravilhosa para você viver. Você não precisa desistir. Você não precisa desacreditar do amor porque você tentou namorar 3 vezes e foi traída as 3 vezes. Você pode continuar acreditando que existe alguém bom que vai te amar. Você não precisa desacreditar do seu pai porque ele te maltratou. E porque ele não foi uma boa pessoa. E porque ele não te deu atenção. Não, você pode ser um bom pai para o seu filho a partir de agora, aprendendo com o exemplo do seu pai que não foi bom. Mas não desista de ser pai. Não desista de você de entregar o amor que pode. Não, você não precisa odiar sua mãe. Você pode olhar para ela e perdoar. Mas me estupraram. Eu sei. A vida dói. Mas você pode decidir não ser escrava desse sentimento e daquele momento e daquela pessoa. Você pode se libertar e dizer, eu quero viver. Isso é amor. Esse é o Jesus que eu acredito. Essa é a salvação e a única que eu posso encontrar. A eterna. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Sabe por que eu não tenho dúvidas, Israel? Porque não depende de mim, só dele. E eu quero acreditar, Wesley, que o céu é a maioria. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor. Porque Deus só criou todas as coisas porque antes ele morreu por nós. Esse sacrifício é muito lindo para eu olhar e achar que o diabo vence, o inferno é a maioria. Não. O diabo é uma marionete. Nada é. Se teus olhos forem bons, irmãos, tudo é bom. Eu tenho muita esperança de que as pessoas, quando verem isso aqui, elas vão falar, caramba, é muito mais. Um beijar na boca é muito bom. Tem adolescentes que, sei lá, estão se culpando porque se beijaram. Eu sou pecador, eu sou imundo. Isso todos nós somos mesmos. Mas a questão é o que eu faço com isso. Eu posso ficar me culpando, cara, como eu posso levantar e dizer, mas graças a Deus por Cristo Jesus, e tentar viver um pouquinho melhor amanhã. Qual é o dia que nós temos? Nós só temos sempre o eterno hoje. Não é amanhã, é hoje. Não é ontem, é hoje. Minha única esperança é essa. É dessa forma que eu acredito. Porque é a única forma que eu olho e falo assim, aqui eu não fico louco, eu não fico esquizofrênico, aqui eu não fico hipócrita, aqui eu não minto, aqui eu não manipulo. Sabe? Aqui tá aqui, ó. É o Judas que chega, aquele cara que eu beijar,
É ele. Prendam ele. É ele, hein? É ele. 30 moedas. Porque ele é uma decepção pra mim. Eu achava que ele ia fazer o que eu queria. Uma decepção. Então eu vendo. Aí ele chega no Getsemane. Depois de Jesus ter suado sangue, chorado, quase morrido, sozinho, porque ninguém conseguiu orar com ele, ninguém. Aí ele chega e beija o mestre, Rabi, e beija. Jesus olha para o Judas, pega na mão do Judas, fala: Judas, que viestes fazer, meu amigo, se o meu mestre, se o meu grande amor olhou pro pior cara que estava diante dele e chamou de amigo, quem sou eu para olhar pro meu próximo e perder a esperança de que aquela pessoa pode, em algum momento, se humanizar? É esse o evangelho. É isso para mim. Cara, sua... Você me desculpa que eu Não, fiquei falando muito, imagina. me emocionei aqui. A sua alma clamou agora e isso é muito bom. Vejo muita sinceridade no que você fala e... Top demais. É isso aí, cara. O que você tá falando, Fê, eu acho muito importante e é o que a gente falou. O evangelho, ele transcende uma religião, uma receita de bolo. Eu sempre trato o evangelho como um estilo de vida. E reflexões profundas assim são necessárias. Mas a gente já tá no final, mas eu quero falar que de fato existe um caminho estreito e uma porta estreita. E por que o caminho é estreito e a porta é estreita? Porque tudo aquilo que nos confronta é estreito. Então o evangelho, além de me confortar por tudo que você falou, ele também me confronta a me enquadrar nisso. Porque sem confronto, para mim, não há evolução. Mas pensa comigo aqui, do que tudo que eu te falei agora. O que pode ser mais difícil, desafiador, maravilhoso, do que você viver por amor? Como é que o amor não confronta, Israel? Confronta, constrange. Irmão, preste atenção. Tudo que eu te falei, o que pode ser mais difícil do que isso? Aquela menina que foi estuprada, Tem que perdoar e amar o seu agressor. ela ainda odeia o cara. E o amor tá confrontando ela a perdoar ele. Todos os dias, batendo no coração dela. Ela não precisa ouvir mais. Ela já entendeu que ou ela vai ser escrava daquele homem, ou ela vai ser livre em Deus, porque o perdão a libertará. O evangelho não precisa confrontar mais do que já confronta. O amor é o maior desafio que a gente tem para viver. O problema é que eu quero dificultar, talvez ainda mais. A porta é estreita. O caminho é apertado. Mas deixa eu dizer uma coisa. O caminho da religião é a porta larga. Porque a religião confia nas próprias aparências. E Jesus é a porta, ele fala, né? Ele é a própria porta. Mas é o que eu tô te falando, Fê. Então, o que eu sempre falo é o seguinte. O evangelho sendo um estilo de vida, você vai se aprofundar no evangelho e você vai entender que o evangelho... Jesus não era evangélico. Então, as pessoas acham que Jesus tinha um terço, que Jesus usava terno e gravata. Isso é um anacronismo. Não existia a reforma protestante na época de Jesus. Porém, é o que eu falo. O mesmo Jesus que você comentou, cadê os seus acusadores? É o Jesus que falou, vai e não peques mais. Isso é amor. Então, eu acho que o amor hoje, eu não tô falando de você, mas o que muitas pessoas fazem é confundir o amor com libertinagem. O amor com ser escravo de si mesmo e dos seus impulsos. Então, aí já não é humanização. Já não é humanização. Isso. É o hedonismo que nós falamos. É escravidão. É escravidão. Isso. É porque as pessoas acham que ser escravo... Porque Immanuel Kant, que é um filósofo mais contemporâneo que eu gosto muito, ele fala
eu falar não para as minhas vontades é a verdadeira liberdade. Isso. Então, o que eu sempre vou falar para as pessoas é: se você não tem uma certa maturidade, continue frequentando os cultos. Claro. Eu não tenho a maturidade que você tem de não frequentar o culto. Eu preciso do templo, eu preciso me reunir, eu preciso dos cânticos. Mas eu também preciso, de vez em quando eu vou também. Eu preciso disso, Legal. entendeu? Bom, é gostoso. Só que o que eu falo, que muitos evangélicos me batem também é: eu não posso falar que alguém que não vá no templo não seja o meu irmão em Cristo. Eu não posso falar isso, eu não ouso falar isso. Porém, eu Viramos preciso. fariseus. Eu sou esse cara que precisa disso. Mas, Fê, o que eu posso... tenho um amigo da Umbanda que várias vezes aqui nesse programa, e é bem interessante, que eu considero um amigo, Uhum. um novo amigo. E eu tinha desacreditado de ter amigos, mas eu acho que ele é um cara muito bom, uma pessoa muito correta, muito boa, pura. E eu olho ele como um amigo de mim mesmo, uma pessoa que eu olho mais que como um amigo, assim. Eu quero muito ajudar essa pessoa na minha vida, eu tenho esse propósito. E eu falo, às vezes, algumas coisas aqui, eu falo, cara... Aí eu sei que ele se emociona, ele olha assim, cara... É interessante isso, mano. Como é que Deus, ele faz as coisas, assim. E não se trata de lugar, culto. Se trata daquilo que o Espírito Santo livremente faz. E como é interessante o trabalho do Espírito Santo, que é sempre diferente daquilo que a gente normalmente planeja. Eu vejo mais Jesus nesse cara do que eu já vi na maior parte de todos os cristãos que eu conheci em vida. Eu posso ler um texto aqui Isso para é amarrar isso, interessante. rapidinho? Vamos lá. Esse texto aqui eu acho que ele é muito maravilhoso. Eu acho que ele fecha toda essa ideia desse papo. 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, é longânimo, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece. E ele termina falando que de tudo, o que vai prevalecer e continuar é o É amor. isso aí. Porque a fé passa. A esperança tem que passar também, porque uma hora já não será mais, será. A fé não será mais necessária, porque já está Estaremos consumada. com ele. É um amor, mas o amor é eterno. Eterno, maior mandamento. Porque Deus é amor. E Deus é eterno. E a ressignificação é essa. Queridos, foi um grande prazer. Bom demais. Top demais. Fiquei muito feliz com a Que presença show, de cara. vocês. Eu sou um cara... Eu gosto de perguntar, confrontar. É o meu jeito, porque eu gosto da riqueza. Porque eu acho que a gente, pensando, a gente vai mais longe. O lance do debate que você falou, do embate, é importante, mas a gente pode fazer isso por coisas que, de fato, podem ser propositivas. Intencionais, vai Quer ver frutificar. uma coisa que a igreja não fala? Eu não entendo. Esses debates seriam ricos, homossexuais, transexuais. O que fazer com isso? Vão para o céu? Não vão. Eu acolho, não acolho. Podem pregar, não podem pregar. Casam, façam ou não o casamento. E o divórcio? Quando? Por quê? São coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. A liberdade de expressão. Até onde? E uma piada? Quando? O Mas que consumir? isso foi um problema da sociedade que ressoa na igreja, porque a igreja está na sociedade de não tocar no assunto, porque Isso. tocar no assunto dá trabalho, traz reflexão. Ser pai de pet é legal? Não é legal? Qual é o limite? Qual é o limite do bom senso? Quanto que uma igreja tem que usar para levantar suas estruturas? Até quando? Até quando? Esses debates valem a pena? Qual é o limite para um pastor ter ou não de dinheiro? Qual é o limite da razoabilidade de um cristão acumular riqueza? Qual é o limite? Não sei. Esses são debates muito propositivos no nosso tempo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é ou ela contém? São bons debates. Porque daqui eu consigo mudar muita coisa, olhar com outros olhares. É interessante. Cristo, ele está se manifestando em muitos lugares, em poucos. Onde? Missão. Por que a igreja ainda dá menos que um chiclete, bala, em investimento missionário?
quando o celeiro das missões, o Brasil, vai ter promessas e não vai vivê-las? Até quando? Meu irmão, até quando, velho? É por isso que as pessoas estão cada vez mais cansadas, entende? Agora, até quando? Então, eu tenho e tive o prazer da gente ter tido esse papo. Você é um amigo, muito bom, Israel. muito bom. Você é um amigo, um irmão em Cristo. Você é um moleque muito bem intencionado. Um garoto, eu falo assim porque você é mais novo que eu. Você é um garoto muito legal, muito bem intencionado. Eu torço, cara, para que você cresça seu ministério. Continue aparecendo e fazendo e vivendo para a glória de Deus. Amém. Sabe? Que assim Seguindo, influenciando positivamente todas as pessoas que Deus colocar na tua frente. Que as portas continuem se abrindo. Porque você é um cara muito Eu queria intencionado. aproveitar e falar também que é recíproco, tá, o que você falou. E apesar das discordâncias, que eu tenho inclusive com o Wesley, que tá do meu lado, a gente debate também. Normal. As pessoas têm que aprender a conversar, a divergir, sempre em amor, né? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu fui transformado por ela. Acredito que ela não só contém, como ela é a palavra de Deus. Tem uma visão mais clássica, mais ortodoxa. Eu não sou, como que eu posso dizer, mais liberal nessa parte, né? Porém, eu converso com pessoas de pensamentos diferentes. Tá bom. E não abro mão de conversar, porque eu acho que a graça do evangelho tá nisso. Em você conversar com pessoas e você ver Deus nas pessoas, apesar das diferenças. Deus não tá no meu fã-clube, em todo mundo que pensa igual a mim, então eu compartilho disso. Top demais, Felipe. Foi um privilégio imenso estar aqui, ter esse bate-papo, poder te conhecer, um irmão em Cristo, ver toda a sua verdade, abrir o coração e pôr pra fora aí, e falar dessa graça maravilhosa que é viver o evangelho, que é amar o próximo. Deus abençoe. Isso Tamo é junto, maravilhoso, Wesley. cara, muito bom. Muito obrigado. Vocês acho que enriqueceram o programa. foi o podcast mais espiritual que eu participei na Top, minha né, mano? vida. Quase chorei junto. Não, eu tava me segurando aqui pra não chorar, foi muito profundo. Muito bom. Ver toda essa sinceridade, esse amor de Cristo fluir do coração de um irmão em Cristo. E nós que vivemos Jesus Cristo, podemos viver essa coisa tão maravilhosa de você conhecer uma pessoa que você nunca viu na sua vida e já ter ela como irmão. Obrigado. E ter essa intimidade, é muito lindo. Você viu que se eu muito quiser bom. ser chato, eu sou chato pra caramba, tu tá ligado? Vocês não viram isso aí, mano. mais do que Se eu Israel quiser falou. ser carrapatão, eu sou, tu viu? Meu irmão, eu Cara, gosto... foi muito bom, né? eu passei muito tempo na minha Rússia debatendo, bicho. Eu debatia com o muçulmano, com o ateu, com todo mundo que tu imaginar. Pô, isso aí é o que eu te falo, tá ligado? Eu sei, esse barato que eu vivi, enfim. É que é isso. Chegou um momento que eu olho e falo, foi muito bom, tá ligado? Experiências maravilhosas. Mas é legal quando eu encontro pessoas igual a vocês, porque eu olho e falo, caramba, nós somos irmãos, tá ligado? O que faz a coisa mudar, enriquecer para nós, é que nós temos a consciência desse Jesus maravilhoso. Nós chamamos ele pelo nome. Entende? Chamamos ele pelo nome. Olha o nosso privilégio. Agora, a quem muito é dado, Muito é muito é cobrado. cobrado. Querido, você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso pra mim, se é pra brigar aí com Israel e com o Wesley. Beijo, até o próximo programa. Tchau! Brain Juice, o segredo para turbinar mente e corpo. Nosso primeiro patrocinador desse programa entrega o que há de mais saudável e inovador com extratos concentrados de Lion's Mane, líder mundial para a memória, Cordyceps, que eleva o foco e disposição, e o Reishi, o favorito asiático para imunidade e sono. Esse super alimento natural em só 15 gotas garante performance no trabalho, resistência nos treinos e noites tranquilas. A Brain Juice é muito bem avaliada nas redes. Por quê? Porque ela desperta o seu potencial. Use o cupom IRON10 e experimente agora esse super alimento.